Olá, mochileiros! Bem-vindo a mais um Desvendando Profissões e hoje com um convidado extremamente especial que é o Biratan Cunha, dono do Mochileiro Digital, oferecer essa oportunidade aí para a gente começar a gravar essa nova sessão, esse novo canal aí no Mochileiro Digital. Bem-vindo, Biratan! E aí, garoto, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia aí contigo? Tudo em paz, tirando o que tá ruim, o resto tá muito bom e se melhorar, melhora mais ainda, cara. Maravilha! A gente hoje vai falar um pouquinho como que funciona a profissão de designer, que é hoje o diretor de arte no Zimp. Ele vai contar um pouquinho para a gente como ele chegou até aí, quais que foram os desafios, algumas dicas para vocês acompanharem. E eu queria começar perguntando, Biratã, o que que você faz hoje, como que você começou? Hoje eu vendo bonsai na esquina. Vou poder- É o final, esse é só o final da carreira dos designers, eu ainda não cheguei lá. Mas, cara, hoje eu trabalho na Zimp, né, como diretor de arte, na parte de criação do site, manutenção do site, etc e tal. E, e só para contar e responder como que eu comecei na profissão, eu na verdade eu trabalhava com o meu pai em transportes, né, com a parte de consultoria de transportes. Apesar de ter me formado em publicidade e tudo, feito Pan-Americana e os cambaus, eu não atuava na área. Um dia, numa dessas transportadoras que a gente prestava consultoria, eu precisava fazer um site, uma amiga minha me falou de um programa chamado Joomla. Não sei se já ouviu falar, conhece? Sim, sim, conheço o Joomla. É um criador também de site, né? Isso é similar ao WordPress. Cara, eu não fazia ideia que tinha essas paradas todas na época. E a moça falou assim para mim: Poxa, é muito bacana porque com esse sistema você já ganha um painel administrativo e tudo, dá para você postar os artigos, subir foto, sem precisar de conhecimento em HTML nem nada. Cara, eu surtei quando eu ouvi isso daí. Falei: Caramba, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí fui no Submarino, comprei um livro falando sobre Joomla, de como usar o Joomla para fazer site. Enquanto ela fazia o site, eu li o livro. Quando ela acabou o meu site, eu tinha acabado de ler o livro, fui no meu patrão e falei: Olha, tá afim de fazer um site aqui para transportadora? Ah, tô, bora fazer. E eu cobrei exatamente o que ela tinha me cobrado. Então eu fiz Só o. para recuperar o dinheiro, né? Exatamente. Em 2 semanas eu fiz o site, peguei o dinheiro e paguei à vista ela. E, cara, depois desse livro, tudo mudou assim na minha carreira. Eu comecei a fazer site com Joomla, no início usava template, depois fui trabalhar numa agência, e aí o resto é tristeza, né? Que é a vida de designer, né? Mas aí depois, então, como você iniciou nessa carreira, se você planejou ou não? Foi por acaso mesmo? Depois que você recebeu esse, leu o livro e tal, e você continuou seguindo sozinho? Você fez algum tipo de curso? Cara, Como você falou, você estudou publicidade, né? sim, eu fiz o curso da Pan-Americana de design gráfico, que ajudou pra caramba, ajuda demais você a ter noção de tipografia, teoria das cores, diagramação. Essas são as coisas mais difíceis no design de se aprender. Porque você aprende de duas maneiras. Primeiro, fazendo muito, e segundo, vendo o trabalho de outros profissionais bons. Então, assim, não existe esse negócio de que a criação ela é algo da cabeça. Você acorda um belo dia e fala: Nossa, como eu estou inspirado hoje, sabe? E não existe isso, porque na profissão você não pode chegar na segunda-feira e falar para o teu patrão: Olha, hoje eu não estou criativo, eu não estou inspirado, hoje eu vou Hoje eu não vou descansar. conseguir produzir nada, né? Hoje eu não tô com o espírito da produção. Exato, hoje eu não estou com criatividade. Então, a criatividade, cara, ela é um exercício como qualquer outro. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, o que acontece? Não adianta o cara ele ser bom se ele não consegue ter produção e cumprir prazo. Então, o que acontece? Você tem que fazer muito
e você tem que ver muitas referências, estudar trabalhos de outros designers. É a única maneira de você evoluir na profissão. Então não tem atalho, não tem inspiração, é muita transpiração, saca? Então eu fiz Entendi. Pan-Americana, trabalhei numa agência em Santos, tem dois amigos enormes lá, o Flávio e o Paulo. São pessoas assim, maravilhosas que me ajudaram muito, me ensinaram muito, principalmente o Flávio, que é o dono e é o designer lá da. Hoje ele já não faz mais design, mas quando abriu a empresa, ele era o designer da empresa. Então, assim, cara, trabalho, 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 trabalho e ler. A gente tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, de fuçar em galeria de sites. Né? Esse é o segredo, né? A gente a gente aqui no Brasil não tem faculdades muito, eu pelo menos não considero, né? As faculdades no Brasil muito tops em relação a formar profissionais da área de web. Eu acho que Entendi. o cara bom, ele é aquele que tem o desejo de estudar continuamente, independente se ele tem uma formação ou não. O cara que ele confia numa faculdade ou num curso para ser um profissional, ele nunca vai ser um bom profissional. Você tem que gostar de estudar e de fuçar, cara. Se não fuçar, se não correr atrás, é meio complicado. Mas é bem fácil. Hoje tem muito recurso à disposição, sabe? A Hoje tem internet está muita aí coisa para legal. isso, né? Com muita informação. Até, por exemplo, isso que a gente está Sim, fazendo hoje, com o Hangout, ou então próprios vídeos no YouTube, tem bastante gente ensinando. Pessoas boas, outras ruins, mas tem bastante informação na internet hoje, no mundo web aí, para a pessoa conseguir aprender até sozinha, né? Não precisa fazer faculdade, pagar algo para aprender. em cima até disso que você falou, de que a web tem muita informação, ela tem muita informação boa e tem muito lixo também. Então, assim, se eu pudesse hoje é, avaliar qual foi a coisa mais importante que eu aprendi, que eu investi o meu tempo de estudar, eu nem diria que foi web, eu diria que foi inglês. Se você souber inglês, você consegue se manter bem atualizado com o que acontece no nosso mercado. E os melhores sites, as maiores referências estão lá fora. Hoje tem sites muito bons no Brasil, como o Tableless e outros aí legais, que você aprende muita coisa bacana, tá? Mas ainda o recurso mais fresco, mais novo, vem da rede do Tuts Plus, do Smashing Magazine, do List Apart, são sites de referência e que ditam o que acontece nesse mercado. Então, se você tiver que investir em alguma coisa, cara, invista em um curso de inglês. Aprenda o suficiente, não para ter proficiência em falar, em conversar. Se você chegar nisso é bom, mas principalmente para que você consiga ler e ouvir bem o inglês, porque aí você consegue ter acesso aos melhores recursos que tem, que estão na própria internet, nem está em livro, mesmo porque a tecnologia evolui tão rápido que se você, de repente, demorar para ler um livro, já mudou tudo. Então, estudar online é até talvez a medida mais inteligente, mais prática que tem hoje. Entendi. E como que é o dia a dia, Bira, do que você faz aí da sua carreira? Então, olha, cara, às vezes a gente pensa que quem trabalha com arte, assim, né, Photoshop, tudo, tem uma vida mágica, sabe? Eu tenho um primo mesmo, meu, o Lucas, que às vezes ele pergunta, pô, o que que você está fazendo e tal, e às vezes eu mostrava uns desenhos, tinha uma época que eu estava trabalhando com infográfico, aí mandava desenho dos X-Men, mandava umas artes do Jornada nas Estrelas, o cara surtava, ele falava, cara, isso daí não é trabalho, isso é diversão, que delícia e tal. Então, às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Mas o dia a dia, ele envolve pesquisar, tá? Então a gente tem que sempre separar um tempo para pesquisar referências. Então, sempre antes de fazer um trabalho, eu gasto um bom tempo fazendo pesquisa. Então, vou em galerias de CSS, galerias de site. Se o trabalho é de logo, eu vou em galerias de logo, separando referências, vendo o que está dentro ou fora do que o cliente gosta ou do que ele está preferindo. Depois de separar várias referências, eu costumo rabiscar algumas ideias do que eu estou pensando que
que pode ser legal, então rascunhar bastante. Não precisa ser desenhista para fazer isso, é só rabisco mesmo para soltar as ideias. E a última. Não, ainda tem mais uma etapa. Geralmente a gente vai para o Photoshop, faz o que a gente chama de wireframe. Seria uma versão sem cores, sem preocupação com tipografia, nada, só uma estrutura. Isso vai para o cliente, se ele aprova, aí que a gente vai para a parte do Photoshop final, aí, que é o que a galera está mais acostumada a ver. Que é quando você vai colocar cores, ver tipografia, etc. e tal. Então, no dia a dia, é basicamente esse processo que eu estou te falando. Pesquisa, depois rascunho, do rascunho wireframe e, por fim, o layout finalizado. Tá? Isso em relação a design. Eu faço hoje outras coisas, né, como HTML, CSS e tal, que aí é um pouco a parte de código. Mas de design, geralmente o meu dia é por aí. Entendeu? Às vezes, dependendo da correria, a gente pula uma etapa ou outra, né, de wireframe, alguma coisa assim, não é o certo, mas às vezes acontece. E óbvio, pesquisa, rascunho e pau na máquina, entendeu? E aí sentar no Photoshop e fazer. Cara, tem que ter muita paciência, porque web não é pintura, não é trabalho de arte, então as pessoas elas vão criticar, elas vão meter pau, você vai às vezes fazer aquela coisa que você acha que está maravilhosa e você vai ouvir que está uma porcaria, entendeu? Porque o cliente que, assim, ele quer algo de bolinha roxa com fundo pink e você tem que ter paciência, não pode ser apegado no que você faz. E muitas vezes, cara, o dia a dia do designer é refazer trabalhos, cara. Sabe? Às vezes a gente acha que é só fazer coisas legais e tal. Às vezes a gente passa o dia refazendo trampos porque a versão original o cliente não aprovou. Então, é basicamente isso. Acho que deu mais ou menos para dar uma ideia, não sei. Não, sim, deu para entender bem. Até uma dúvida, eu trabalhei em agência também e a gente tinha um turnover na parte de design gigantesco, né? Porque a gente, o que acontece? O pessoal ia fazer entrevista, começava nessa área, só que quando chegava no dia a dia, o pessoal pensava que eles iam inventar muitas coisas, né? Ah, agora eu vou sair desenhando aqui para uma marca, algo do tipo, e não era isso. Como a gente trabalhava numa agência de mídia, né? De agência digital mesmo. Então, assim, tinha que produzir site, tinha que produzir o layout de e-commerce, e aí tinha um turnover gigante. O pessoal pensava que eles não iriam fazer layout de site, ia fazer, desenhar a garrafa da Coca-Cola aqui para colocar num banner. E não era isso. Isso impacta bastante? Você chegou a pegar isso daí no seu No, trajeto aí? Cara, isso é super normal. Muito das coisas que a gente faz são trabalhos chatos. Por exemplo, na primeira agência que eu trampei, que era uma agência mais tradicional e tal, era muito comum a gente às vezes ter que atualizar conteúdo de site. Então, subir foto, por exemplo, a gente tinha um site lá de balada, eu tinha que subir foto recortar e subir foto da balada, entendeu? Às vezes era mudar conteúdo no HTML. Tinha vezes que era ficar fazendo banner de promoção de, sei lá, cara, de fralda de bebê, porque um dos clientes era disso. Então, mano, tem todo tipo de coisa, até as coisas bizarras, como por exemplo o cliente que você pede o logo, ele pega, joga o logo que é um JPEG velho que ele fez. Alguém fez para ele há 10 anos, ele põe dentro do Word e te manda um documento em Word para você fazer, para você usar o logo dele. Então, muitas vezes o trabalho é ficar desenhando o logo no Illustrator, é abrir o programa vetorial lá e ficar desenhando por cima do que o cara tem. Então, tem muito trabalho chato, tem muito trabalho repetitivo. E tem também muito trabalho para cliente pequeno, que, cara, não é uma Coca-Cola, não é uma, sei lá, não é uma Dell, não é nada disso. Muitas vezes você vai atender, na grande maioria das vezes, clientes pequenos. É o cara que tem uma sorveteria, é o advogado, é
É coisas assim, é a mulher que tem uma empresa de um site que vende roupa de bebê, e é por aí, cara. E assim, a gente tem que entender que isso é trabalho, cara. Não, isso não é diversão, como às vezes a galera acha. Tem a sua parte divertida, mas cara, é um trabalho como qualquer outro, tem seus desafios, tem dias que você está cansado e às vezes as coisas não funcionam muito bem. Tem dias que você vem e ripa tudo rapidinho e a criação sai fácil. Tem seus altos e baixos como qualquer outra profissão. Agora, é normal que, principalmente no começo da carreira, às vezes por desconhecimento, por ter uma ideia errada das coisas, as pessoas acabem desanimando e indo embora, sabe? Ah, não era bem isso que eu achava que eu queria e tal, e acaba saindo, né? E como a gente tem um déficit de mão de obra muito grande no Brasil, na área de tecnologia, se você de repente não está feliz num lugar, você consegue se realocar em outro, né? Diferente de outras profissões que às vezes essa transição não é tão fácil. Na nossa área, ela costuma ser bem mais fácil. Né? Não, os salários não são lá grande coisa, mas a transição de empresa para empresa costuma ser relativamente fácil. Né? Entendi. Até outro ponto também, Bira, que normalmente acontece é que assim, tem agências que a pessoa que faz o design, ela faz tanto lá, mexe no Photoshop, faz toda a arte e depois coda. E tem agência que tem a pessoa que não sabe codar, então ela só faz toda a parte da arte e passa para uma outra pessoa codar. O que você acha mais viável para quem está iniciando? É melhor a pessoa já aprender o HTML, o CSS, né, que são aí as linguagens que precisam para codar, tanto também aí entra em JavaScript, jQuery, ou não? Se a pessoa começar só pelo layout já é um bom início, ou não? Já começa com tudo, começa com HTML também? O que você indica aí para quem vai começar? Então, é o seguinte, é, você codificar, fazer o HTML, o CSS, né, que é o que tira do Photoshop o desenho e transforma num site, é muito legal e é um grande diferencial. A gente tem que lembrar que hoje existem duas profissões na área aí de front-end que a gente chama, né? Tem o cara que faz o design e tem o cara que codifica, que geralmente ele é chamado de front-end developer, né? É o cara que faz HTML, CSS, JavaScript. O que acontece é o seguinte, que é importante saber. A gente vê que tem o profissional que ele quer fazer os dois e faz os dois mal feitos. Então o código do cara é porco porque ele não tem tempo de se especializar nisso. E o design dele também é meia boca, porque ele não gasta o tempo necessário para estudar layout. Ele divide muito tempo com outras tarefas. Então também é um layout porcaria com um código porcaria. Tá? Essa é a grande maioria dos casos. Eu, por exemplo, na agência anterior, antes do Zimp, eu entrevistei várias pessoas, contratei algumas e tal, mas a grande maioria dos caras que faziam os dois, eles faziam os dois mal feitos, tá? Entendi. Só que tem uma coisa, quando você encontra um cara que faz os dois bem feitos, ele coda e ele também faz design em alto nível, esse cara vale ouro, cara. Esse cara, geralmente, ele ganha muito bem, ele é um profissional que as empresas não querem deixar ele embora, ele é muito valorizado e ele é raro, ele é difícil de ser encontrado. Então, respondendo a sua pergunta, vale a pena? Eu acho que vale muito a pena se você conseguir fazer os dois bem feitos. Agora, se você está começando, o que eu indico é o seguinte: faça uma coisa bem feito. Se especialize em uma coisa. Eu gosto de layout, então seja bom no layout. Gaste tempo para atingir excelência no layout. Quando você tiver um nível top de layout, quando você fizer bem, você dominar o Photoshop legal, o Photoshop na verdade ele é só um meio, ele não é o fim, né? Então o importante é você ser um designer bom que entende de teoria das cores, de tipografia, diagramação, são coisas que levam tempo para se aprender e precisa de muita dedicação. Mas depois que você fizer e fizer bem feito isto,
aí parta para estudar a próxima coisa. Não tenta abraçar os dois, porque vai sair os dois muito mal. Então, acho que primeira coisa, faça uma coisa bem feita. É aquele negócio, né? O triatleta, ele corre mal, ele nada mal, ele pedala mal, ele faz tudo meia boca, porque ele faz tudo, né? O cara que é só corredor ou só nadador, esses caras eles correm muito melhor, eles nadam muito melhor do que um triatleta, que faz várias coisas, tá? Então, eu acho o seguinte, primeiro, dedique-se em uma área. Hoje, o profissional que manja de design, mesmo que ele não saiba codar, mas ele é top, ele trabalha em qualquer grande agência. Porque as agências maiores, esse é um detalhe importante, as agências de grande porte, elas têm os departamentos muito bem divididos. Então elas têm os caras que só fazem design, elas têm os caras que só codificam front-end, elas têm os caras de back-end, que são os programadores. Então, se você for entrar numa grande agência, muito provavelmente você só vai fazer uma coisa, porque eles não colocam várias tarefas na mão de um único profissional. Tá? Então, não se preocupe com isso. Eu preciso aprender tudo. Aprenda uma e faça em alto padrão, em alto nível. Essa é a maneira mais rápida de você entrar no mercado de trabalho, de você conseguir um bom emprego. Daí para frente, eu acho sim que vale a pena aprender mais. Se você já é um designer top, você tem um nível legal de design, você é um cara que domina bem o trabalho, se você aprender HTML, sua visão vai aumentar das possibilidades. Porque você vai entender, por exemplo, o que você faz e o que você não faz na hora de desenhar, que facilita a codificação. Tem muito cara que, por não conhecer código, eles desenham coisas esdrúxulas, né? Umas diagonais malucas ali, que é lindo, mas não funciona na hora de codificar, vira uma porcaria, entendeu? Então, se você entende código, eu acho que você desenha até com um pouco mais de conhecimento, de background, você faz um design muito mais inteligente, mais embasado e que vai já sair na hora da produção muito melhor. Então, essa é a dica. Vale a pena aprender os dois? Vale. Você vai ganhar mais se você souber os dois, desde que faça bem feito, sim. Tá? Só que o importante é lembrar que isso não é requisito para ser um bom profissional no mercado, não é um requisito para você conseguir um bom emprego. Ainda mais se for em agências maiores, tá? E nas agências médias aí que tem no mercado, onde estão talvez as maiores ofertas de emprego, se você souber duas coisas, for um front-end e um designer, você consegue se empregar muito mais rápido, tá? Então tem as vantagens e desvantagens, depende aí do bom senso e do quanto você está afim de se dedicar, né? Entendi. É excelente explicação. Acho que não Beleza. fica nenhuma dúvida. Né? No seu trajeto inteiro, acredito que você teve sucesso e dificuldades. Quais foram as dificuldades que você teve nesse trajeto, desde que você começou? Cara, eu acho que a coisa mais difícil para a gente que tá trabalhando com tecnologia é se manter atualizado. Tá? Se manter atualizado é muito difícil, as coisas mudam muito rápido. Até coisa de 2 anos atrás, nem se falava em design responsivo. E hoje a gente parece que ninguém quer mais fazer design, ninguém quer mais fazer site se não for responsivo. Então, as coisas elas estão evoluindo muito rápido e esse é um desafio. Às vezes a gente está quebrado, está cansado, mas tem que continuar lendo, tem que continuar se dedicando. E fora as modinhas que surgem no meio do caminho, né? Por exemplo, a coisa de 2 anos atrás teve o boom dos infográficos. Inclusive eu fui contratado por uma agência para fazer infográfico. E cara, quando eu cheguei lá, eu falei, tá, que raio é esse de infográfico que vocês estão falando aí, que é tão importante? E a minha gerente na época virou e falou, cara, eu não sei, você sabe? Você me explica. E eu falei, caramba, ferrou. E do nada eu me peguei
saindo de uma agência onde eu só fazia layout de site, HTML e tudo, para ter que desenhar, virar desenhista e fazer ilustração para infográfico, que é um negócio muito próximo do design gráfico, tá? Que não é o design de web, é o cara que trabalha, por exemplo, com mídia impressa, Sim. jornal, revista, etc. Então, foi um baita desafio, talvez foi o maior desafio que eu tive na carreira, que foi retomar o desenho e aprender uma nova linguagem. E aquele negócio, cara, durante 2 anos foi de arregaçar, teve muito sucesso, a gente fez muito trampo legal, só que da noite para o dia também foi perdendo a relevância. Entendeu? Ele deixou de ganhar os links como ganhavam antes e tal, foi meio que caindo de moda. Então você fica pensando, pô, você se dedica pra caramba para aprender um negócio, dura 1 ano, 2 e depois some. Então, infelizmente, a profissão é um pouco assim. Ela tem dessas coisas, sabe? De surgir uma moda e você tem que sair correndo para aprender, para se virar para fazer, e da mesma maneira que veio, vai embora e você tem que continuar nessa. Então, acho que esse desafio dos infográficos talvez foi a coisa assim mais punk aí que eu já passei na carreira. O resto, o resto está dentro da normalidade, né? Dos desafios normais e tal, é, e etc. Acho que eu me Entendi. lembro é isso, cara. Por exemplo, para fazer toda essa parte do desenvolvimento, né, das telas, tanto da parte de codificação quanto da parte do desenho mesmo, você utiliza aí algumas ferramentas. Para quem quer começar, quais ferramentas você indica que essa pessoa estude? Ou se ela já pode começar com as ferramentas que são maiores, por exemplo, como Photoshop, ou não? Tem alguma dica? Fala assim, ó, começa com essa ferramenta que é mais básica, você vai aprender bastante, depois você parte para uma maior. Quais ferramentas aí você indica? Tá. É o seguinte, no design não existe ferramenta básica, tá? Se você usa Paintbrush, você não usa podreira nenhuma, entendeu? Poxa, eu uso o Paintbrush para fazer meus recortes. Fica Cara, perfeito. Paintbrush, GIMP, essas porcarias, isso aí não vale nada, cara. A questão é o seguinte, em design é Photoshop, é Fireworks, entendeu? É InDesign, se você for trabalhar com diagramação, é isso daí, cara, é Illustrator, são as ferramentas da Adobe, são as ferramentas grandes. Se possível, fique longe do CorelDRAW, isso é um lixo, entendeu? Isso é terrível, nem perca seu tempo com isso. Mas, resumindo, a primeira coisa que eu acho que você deve buscar, se você quer trabalhar com criação, design de web e tal, invista seu tempo em aprender conceitos de arte. Tá? Então vai estudar tipografia, entender o que é uma fonte serifada, uma sem serifa, vai buscar conhecer um pouco sobre teoria das cores, o que são cores quentes, cores frias, quais as sensações que as cores elas provocam e tal. Faça exercícios e busque opções de estudo de diagramação. Tá? Se você investir em entender esses conceitos, você vai ver que a ferramenta, seja o Photoshop, seja o Illustrator, seja a Fireworks, ela é apenas um veículo para realizar e colocar na tela as coisas e os conceitos que você conhece. Por que que hoje a gente tem tanto designer porcaria e a gente vive na terra dos sobrinhos? Tá? O Brasil é o país dos sobrinhos. O que são os sobrinhos? É aquele cara que quando você passa um orçamento para ele, ele fala, pô, mas tá caro demais, eu tenho um sobrinho que faz por R$ 300, ele faz isso. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas elas acham que saber design é saber Photoshop. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu posso conhecer todas as ferramentas que o Photoshop tem aqui e não saber design. Entendeu? E usar cores porcaria, usar fontes porcaria, coisas de extremo mau gosto. Entende? Então, conhecer Photoshop não é conhecer design. Então, esse é o primeiro ponto. Invista num curso de arte, um curso de design, invista nisso. Tá? Se você fizer isso,
a ferramenta é só algo mecânico, tá? Para exprimir, colocar na tela aquilo que você aprendeu. Aí, voltando então, eu já estudei design, eu vou colocar isso no papel. Por onde eu começo? As duas principais ferramentas que a gente usa hoje no mercado é o Photoshop, para tratamento de imagens bitmap, que a gente chama, e o Illustrator, que são para imagens vetoriais. É muito normal no começo, acho que até você uma vez me perguntou isso, o cara que está aprendendo ele fica meio confuso. O que, que é um vetor, o que, que é um bitmap, quando eu uso o Illustrator, quando eu uso o Photoshop? Sim. O Photoshop, como o próprio nome diz, foto, né? Ele trabalha com imagens, com fotografias, ele trabalha no tratamento de bitmaps. Então, por exemplo, tratamento de fotos, sei lá, se eu tenho um site para fazer, eu posso fazer nele também, etc e tal. Já o Illustrator, ele não trabalha com, na verdade, ele trabalha, mas eu estou usando de grosso modo, né, de maneira bem resumida, o foco do Illustrator não é bitmap, é vetor. O que, que é vetor? É toda a imagem que é gerada pelo computador. Tá? O Photoshop, ele basicamente, a especialidade dele é pegar a foto que foi capturada fora do computador, você joga no computador e ele trata. O Illustrator não, ele não é bom em fazer isso. Ele é bom em criar imagens dentro do computador através de cálculos matemáticos. Então eu pego ali, tenho ferramentas de desenho, vou desenhar nele, e o Illustrator ele vai gerando através de coordenadas matemáticas esse desenho para mim. Então eu tenho sempre uma alta resolução nesses desenhos e obviamente eu posso usar eles das mais variadas formas. A gente usa para fazer ilustração, fazer, por exemplo, mascote de empresas, a gente usa para fazer logomarcas, a gente usa para todo tipo de coisa, para fazer ícones, a gente pode usar o Illustrator e tal. São desenhos que eu crio. Tá? O Photoshop geralmente são imagens que eu capturo e jogo dentro dele. Só que o Photoshop ele é uma ferramenta tão robusta que faz tanta coisa bacana que o pessoal viu que as ferramentas que ele possui possibilitariam também a criação de sites. Tá? Então a gente também usa ele para fazer site. Tá? Então, basicamente, esses são os dois programas que você tem que aprender. Entendi. Não se preocupe, porque ninguém sabe os dois 100%. Tá? Ninguém domina 100% e quem domina também provavelmente não trabalha com web e tal, trabalha dando aula, tá? Porque o Photoshop você usa ele para pintura digital, você usa ele para tratamento de imagem, para foto de revista, você usa ele para as mais variadas coisas, desenhos de caricatura e o diabo de roda. Então, ele atua em várias indústrias. Até o cinema, por exemplo, a indústria de games usa o Photoshop para algumas coisas. Então, a gente vai utilizar só uma parte dele que é voltada para a web. Então, você não precisa saber tudo que tem no Photoshop, você só precisa saber as ferramentas que se usam no dia a dia de web. Tá? E a mesma coisa vale para o Illustrator. Tá? Ele é uma ferramenta monstruosa, como tudo da Adobe, só que você só vai precisar aprender aquelas que são relacionadas à área. Então são basicamente essas duas que a gente trabalha ao longo aí do ano todo. Tá? Às vezes pinta uma coisinha ou outra, mas com essa você vai resolver 90% aí, ou mais de tudo que aparece na profissão. Legal. Até para nessa trajetória sua, né, de longa data já, né? Quanto tempo você já está como designer? Olha, E cara, eu aí, não acho. diretor de arte? Eu até não acho que é muito tempo. Como diretor de arte, cara, eu devo ter, uns 4 anos. Nem é muita coisa, não. Porque, como eu te disse, eu não comecei cedo na profissão. Eu trabalhava com o meu velho e, num determinado ponto da minha carreira, eu resolvi mudar de ramo. Né? Então, de profissão total aí, eu devo ter uns 6 anos por aí. E aí, Então, não é, nesses seis não é anos, algo muito grande. quais foram os cases de sucesso que você consegue citar algum, um ou dois aí, só para o pessoal também conseguir acessar, se for na web, conseguir acessar até para ver um pouco mais do seu trabalho?
Olha, cara, de cabeça eu não sei te dizer. Eu sei que a gente fez muitas coisas legais. Talvez um que fez muito sucesso foi o próprio site do Mochileiro Digital, que assim, a gente chegou numa época a ter mais ou menos 100 mil acessos por mês, né? Hoje a gente está reestruturando o site e tudo para poder ver se a gente dá um boom nas visitas, mas foi um site que teve muitas visitas. Eu fiz muitos trabalhos de infográfico para algumas empresas bacanas aí, como Extra, Ponto Frio, Casas Bahia. Então tem várias coisas deles de infográfico, mas agora assim de cabeça, cara, não dá para dar um tiro. Teria que dar uma Mas olhadinha lá no. o mochileiro já acredito que mostra bastante, né? Já tem ali a questão do layout e tal, e também depois eu posso colocar na transcrição do vídeo algum trabalho seu, a gente Sim, conversa depois, você me envia por e-mail. depois eu separo algumas coisas e te mando. Certo. E aí, para o pessoal que está começando, ansioso aí para querer ganhar o seu próprio salário, qual que é a média salarial de quem começa lá do júnior, né? Está começando agora, estagiário e tal, e aí até chegar um diretor. Qual que é a média de salário? Cara, varia de cidade. Por exemplo, lá em Santos, quando eu comecei na profissão, eu comecei ganhando R$ 1.200, cara. Então, assim, você pode ganhar muito pouco no início e pode ganhar muito melhor depois. Então depende da agência onde você está, depende do tipo de contratação. Uma coisa que tem na área de web design, né, que é um pouco complicado, é que nem todas as empresas trabalham com CLT, é muito comum você ser contratado PJ, e aí aquele negócio, dá para ganhar uns 7, 8 mil reais? Dá. Só que como PJ eu tenho minhas dúvidas se isso é vantajoso de verdade. Porque você não tem nenhum benefício, você não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Né? E não tem segurança também, não tem fundo de garantia. Então, depende, cara. Pode variar de um pau e pouco até uns 7, 8 conto. Deve ter gente que ganha mais, não sei, entendeu? Depende tudo da sua função e do tipo de contratação que você recebe. A única coisa que é interessante, assim, que talvez seja um diferencial em relação a nessa questão de receita e tudo, é o seguinte: diferente de outras profissões, né? Por exemplo, se você é professor, você não faz freela. Né? Se você, sei lá, se você é eletricista, você não faz freela. A gente consegue, isso é uma prática comum, a gente consegue ter o salário normal da gente no dia a dia do trabalho e depois por fora pegar freelance. Então, fazendo freela, você também consegue levantar uma grana legal, porque às vezes você tem o seu salário e aí você pega, sei lá, um site em WordPress, ou você pega um HTML para codar, e sei lá, às vezes naquele mês você fez uns 3, 4, 5 mil a mais aí em freelance, tá? Então, tem esse aspecto da profissão que é legal, entendeu? Não é fácil, nem todo mundo tem pique. Por exemplo, ando bem cansado para pegar freelance, né? Mas às vezes faço também. Mas é um aspecto legal, principalmente para quem está interessado aí na área, saber que existe essa possibilidade. Além do salário seu do mês ali, você de repente consegue fazer alguns extras. Isso é uma prática Entendi. até bem comum, e hoje a gente tem até sites como o ProLancer, né, que é só para freelance. E o cara fica te mandando, né, oportunidades aí de freela o dia inteiro. Então, vale a pena dar uma conferida nessas coisas sim. Dá para retirar dessas duas rendas, né? Exatamente, seria mais ou menos isso. Se você tiver pique, dá para fazer uma renda dupla aí. É Aí pelo menos, bacana. Aí dá pra levantar um dinheiro legal, né? Comprar aí um Audizinho, um negócio simples assim. cara, tá mais para comer uma pizza com borda do que você comprar um. Mas é engraçado, cara, que eu tenho um amigo que vira e mexe, ele tá com um iPhone, ou às vezes ele compra algumas umas bugiganga e tal.
E eu falei, cara, mas você tá ganhando bem, né? Ele falou, "Ai, que nada, mano. Eu sou assim, eu quero alguma coisa, eu pego um freela, junto o dinheiro, vou lá e compro. Então isso é uma coisa bacana. Se você, de repente, sei lá, você quer uma bugiganga, você quer comprar um videogame novo e tal, e o orçamento tá meio apertado, você pode correr atrás, pega um, dois trampos aí extras e compra aí a bugiganga que você quer, ou uma viagem que você quer fazer. Então é legal, tem esse aspecto sim que é bem bacana e que te abre essa possibilidade. Entendi. É, dicas que acredito que você tem bastante, mas as principais, principais livros, sites, o que que você indica aí como um top 5 aí de livro e site? Olha, o site que eu mais gosto de usar para estudo é o da rede Tuts Plus, tá? Que tem o Web Design Tuts, tem o Photo Tuts, né? PSD Tuts, né? Que é de Photoshop. Então, assim, essa rede de sites seria minha top one aí de, de, de dica. Logo em seguida tem o Smashing Magazine, que é muito bom, só que são artigos bem longos, tá? É um grupo alemão, mas eles escrevem tudo em inglês e os caras são referências assim no mercado, tá? Então esses caras aí manjam muito, muito, muito. Livros, eu também leio livros deles, tá? Tem o Smashing Book, que é um livro que vale a pena ler, é uma série, né? Então cada vez eles falam de um determinado assunto, então a série Smashing Book vale muito a pena ler. Tem a List Apart, que tem uma série de livros chamado A Book Apart. E um fala sobre design, outro fala sobre HTML, tem assuntos variados. Então, essa série de livros também recomendadíssima. Os caras manjam pra caramba. E, cara, assim, que eu me lembre, esses são os recursos que eu vejo mais. Entendeu? Seriam aí os recursos que eu gosto de estudar mais. Um outro bom é uma galera do. Mas aí talvez. Não, eles são mais código, que é o pessoal do Tableless, que é um site muito legal nacional, mas aí é mais para quem está afim de aprender a codar. Então, assim, essas são as referências que eu gosto mais, infelizmente, em inglês, né? Eu não costumo estudar muito em português, não é porque eu sou metido, arrogante, nada disso. É, é porque eu estou querendo aparecer, não é nada disso, é porque realmente são recursos que me agradam mais. Eu acho que é um assunto mais fresco, tá? A gente vai buscar direto da fonte e acaba sendo mais produtivo. É, e tem Então, bastante assim, material também, né? sim, sim, e são coisas muito legais, cara, muito bem escritas e etc e tal. Outra coisa que o próprio vale a pena vocês saberem, tem o pessoal desse Tuts Plus, eles têm uma rede de ensino, tá? Que se você faz a assinatura é bem baratinho, não sei se é US$ 10, US$ 16, é uma mixaria. Tá? Você faz a assinatura mensal e você tem acesso a um acervo de e-books, a todos os arquivos fonte que eles usam nos cursos, a vários cursos em vídeo e também a uma seleção de tutoriais premium, tá? Que são tutoriais mega avançados. Então, assim, se você quer investir, esse é uma boa pedida. Tem também o pessoal da Treehouse, acho que é isso, Treehouse, também é muito bom, são videoaulas, etc e tal, assim, coisas muito bacanas, mas são cursos de vídeo. Eu ainda acho que o mais completo seria o do grupo do Tuts Plus. Tá? E aí depois a gente põe o link aí para quem quiser dar uma conferida, vale muito a pena a assinatura, cara. Muito mesmo. Tem o Entendi. lynda.com, que também é bacana, mas aí o Lynda é mais voltado para quem quer aprender ferramentas. Então, se você quer aprender Photoshop, Illustrator, aí o lynda.com é outro site top de vídeos também para você aprender a parte mais técnica, tá? Dos assuntos aqui que a gente está debatendo. Entendi. É, por hoje a gente vai ficando por aqui, né, com o Beleza, Biratã cara. Cunha aí. E eu gostaria que você deixasse seus contatos, Bira, até para o pessoal, se quiser tirar alguma dúvida também, para te mandar um e-mail, conhecer aí o Mochileiro Digital.
Não, beleza, cara. Eu agradeço aí o convite. É até meio estranho porque a gente está fazendo junto aí as coisas no site e tal, mas é sempre legal poder falar um pouco da profissão, das coisas que eu faço. A galera pode me encontrar no twitter.com/ubiratan_cunha, tá? No Twitter. No Face, depois eu coloco aí porque eu nem lembro. Você tem um número no final. Tá? E tem também aí o Mochileiro, quem quiser seguir o site, no Twitter é Mochileiro DGT e no Facebook é facebook.com/mochileiro digital. Então aí estão todas as redes sociais. Também estou no LinkedIn, pode dar uma procurada lá. E é isso aí, cara. Querendo conversar, bater papo, tá com dúvida, tem perguntas, manda aí que a gente vai falando, vai trocando ideia. Então é isso aí, Beleza? pessoal. Galera, agradeço por ter assistido e até o próximo Desvendando Profissões.